Semanas haviam se passado desde o sumiço de Ana. Os cartazes que eu mesmo espalhei pelas ruas começavam a desaparecer com o vento, a chuva e o tempo. Algumas pessoas diziam ter visto ela saindo de um ônibus na estrada. Outras juravam que ela havia sido vista andando sozinha, próxima à Ponte Velha, com um olhar vazio. Mas nada se concretizava. As investigações esfriaram, a polícia dizia estar fazendo tudo o que podia, mas por trás das palavras protocolares eu via nos olhos dos agentes o mesmo que sentia dentro de mim: desesperança. Nossa casa, antes cheia de roupas empilhadas, caixas etiquetadas e risadas abafadas, agora era um templo do silêncio. Eu dormia no sofá da sala, temendo entrar no quarto onde ela desapareceu. E o brechó estava trancado. Nenhuma alma ousava pisar ali. Mas foi justamente nesse ponto que tudo recomeçou. Em uma manhã cinzenta, enquanto tomava meu café em silêncio, alguém bateu à porta. O homem que entrou carregava uma energia estranha. Devia ter uns 60 anos, barba por fazer, uma boina gasta e um sobretudo escuro que parecia engolir sua silhueta. Seus olhos, porém, estavam vivos demais, intensos, penetrantes. Ele se apresentou como Sr. Dante, um historiador e pesquisador de objetos místicos. Disse que havia ouvido falar do nosso brechó através de um fórum obscuro da internet, onde pessoas compartilhavam histórias de itens amaldiçoados. A princípio, achei que era um lunático, mais um dos tantos que se alimentavam da desgraça alheia. Mas quando ele tirou uma foto do bolso e a colocou sobre a mesa, minha descrença se partiu como vidro. Na imagem, vi uma das roupas que vendemos no brechó, uma jaqueta marrom, costurada à mão, com detalhes em couro e botões envelhecidos. A mesma que Ana recebeu de um doador que nunca mais apareceu. Essa jaqueta pertenceu a um homem morto durante um ritual satânico nos anos 70. Ela nunca deveria ter sido tocada por ninguém vivo novamente, disse ele, com um tom de quem havia acabado de me sentenciar. Sr. Dante começou a me fazer perguntas que ninguém jamais havia feito. De onde vinham os objetos, como foram armazenados, se houve algum tipo de bênção ou purificação. Eu ria de nervoso por dentro. Nada disso havia sido feito. Eram apenas roupas velhas, certo? Doações, gente querendo se livrar de entulhos. Mas à medida que ele falava, lembranças começaram a se embaralhar na minha mente. O cheiro de queimado no cômodo de Ana, os olhos dela que pareciam diferentes nos últimos dias, a sombra que vi por uma fração de segundo ao fechar a loja numa noite qualquer. Tudo aquilo passou a fazer sentido, ou melhor, passou a não fazer sentido algum, e justamente por isso fazia todo o sentido do mundo. O Sr. Dante pediu para ver a loja. Disse que precisava sentir os objetos. Alguns deles podem estar carregando ecos. Eu hesitei, mas algo dentro de mim, talvez medo, talvez culpa, me fez ceder. Ao abrir a porta do brechó, senti como se o ar se tornasse mais pesado. As roupas penduradas estavam cobertas por uma leve camada de poeira, e o cheiro era de mofo e coisa velha. Mas havia algo mais, uma sensação de que eu não estava sozinho ali. O Sr. Dante caminhava entre as araras com um tipo de reverência mórbida. Tocava os tecidos com as pontas dos dedos, murmurava palavras em latim ou algo parecido. Quando chegou ao fundo da loja, parou diante de um espelho antigo que ficava encostado na parede, meio esquecido. Aqui, ele murmurou, essa peça é o epicentro. Era um espelho de moldura dourada, ornamentado, vindo da casa de uma senhora que morreu de parada cardíaca no banheiro, segundo o que me disseram no dia da doação. Eu nunca tinha prestado atenção nele, mas o olhar de Dante ficou fixo ali, como se visse algo refletido que eu não podia ver. Foi então que ele tirou do bolso um pequeno frasco com um líquido escuro e o borrifou contra o espelho.
Imediatamente, um cheiro forte de enxofre invadiu o ambiente. E o mais absurdo aconteceu. O espelho começou a embaçar por dentro. Não era vapor, não era condensação. Era como se algo se movesse por trás da superfície. E então, ali, por um segundo, eu vi um rosto. O rosto da Ana, seus olhos arregalados, boca aberta, tentando gritar. Mas havia algo puxando-a para trás. Algo que não vi claramente, mas senti frio, denso, perverso. Quando a imagem sumiu, caí de joelhos. Dante segurou meu ombro com força e disse: ela ainda está viva, mas presa, e não é só ela. O Sr. Dante revelou então que o espelho era um objeto conhecido entre ocultistas, um portal, um canal entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ele explicou que muitos objetos que recebemos provavelmente estavam marcados por experiências traumáticas, mortes violentas ou rituais proibidos. O brechó não era só uma loja. Tinha se tornado uma âncora, um ponto de convergência espiritual. E por minha ignorância, eu havia reativado esse ponto. Ana fora a primeira a pagar o preço, mas poderia não ser a última. Olhei em volta, sentindo pavor pela primeira vez de forma real. O brechó, que um dia imaginei ser nossa salvação, era na verdade um túmulo aberto.